Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é vencendo a potestade de Amélia. Só as mulheres vai repetir. Na minha vida, a potestade de Amélia, não vai prevalecer. Os homens, vocês vão repetir, mesmo aqueles que não são casados, que ainda são crianças, um dia futuramente serão homens, vocês vão repetir a mesma coisa, amém? O que eu vou dizer. Na vida da minha esposa, jamais aceitarei o espírito, a potestade de Amélia. Amém? Glória a Deus. Gênesis 16, versículo 7 diz assim: Então o anjo do Senhor, achando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem? E para onde vai? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Disse-lhe o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, queremos ministrar nesta noite: toda e qualquer potestade que se levanta já está por terra, porque esta é uma campanha que, derrubando as muralhas no nosso interior e no nosso exterior, já estarão por terra, Deus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar e nós temos um legado que é a palavra do Senhor, e essa palavra será liberada hoje como ensinamento, para que tanto os homens quanto as mulheres sejam libertos deste espírito, libertos desta potestade, libertos desta barreira, para que ambos vivam o melhor de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Essa entidade, amada, ela anula a mulher e destrói o sonho dos homens. Ela tem a ver e age no equilíbrio. Amélia rouba a constituição da vida da mulher e da vida do homem. Amém? Ela vai entrando devagar pelos costumes da terra. Quando eu falar de costume da terra, o que significa, antes de eu começar a falar disso? Costume da terra são os costumes de cada país. Um exemplo: no Japão, o homem anda a 20 metros à frente e a mulher lá atrás carregando os filhos. Esse é o costume da terra, é o costume do povo. E esse costume da terra já existia desde a época que o mundo é mundo, desde o Éden. E cada povo tem os seus costumes. Mas não é por causa disso que nós devemos deixar esses costumes entrar na nossa casa. Um dos costumes da terra hoje, que as pessoas acham normal, é o namorado dormir na casa da namorada e a namorada dormir na casa do namorado. Não é? Sempre foi assim? Não, antigamente não era desse jeito. Antigamente, para namorar, o irmão mais novo ficava no meio do casal e era na sala, não é? E as moças eram muito bem vestidas, se possível tudo coberto. Hoje é tudo descoberto. E esse costume da terra tem entrado devagarzinho na nossa casa, na igreja, e a gente começa a achar o que não era normal, a coisa mais normal do mundo. E esse espírito, ele vem alojando de várias formas. E nós vamos falar de algumas características dessa potestade de Amélia. Veja que a imagem é uma mulher de burca, muçulmana, e o lugar onde ela olha tem como se fosse semelhante a grades, ou seja, a mulher fica presa debaixo de uma ordem, presa debaixo dos costumes da terra. Os talibãs, eles têm o costume da mulher vestir a burca, e a burca, para os talibãs, ela não parece nem um olho, é só uma grade, como se fosse um véu, e ninguém vê os olhos dela, e ela tem que andar desse jeito na rua. Essa semana eu estava em São Bernardo, na Marechal, com a Giovana, e passou duas muçulmanas, uma mais ou menos assim, sem a grade, claro, a grade aqui é só um efeito, e a outra cobrindo todo o rosto, toda a cabeça, só deixando o rosto. E ela falou: pai,
por que ela não sai dessa igreja? Um calor desse, ela toda de preto, e ter que ficar numa igreja como essa. Eu disse: olha, filho, os muçulmanos não têm isso, vou sair. A gente vê histórias de muçulmanos quando se convertem, e a família é muçulmana, que eles preferem que o filho morra do que sair do islamismo. É algo muito radical. Mas não vamos falar de islamismo hoje, amém? Vamos falar dessa potestade que rege no meio dos muçulmanos, do Islã, e que por muitas vezes, pelo costume da terra, tem regido em alguns países. Primeira característica: traz problemas em família, para que as mulheres fiquem esgotadas, abatidas e não tenham vontade de lutar. Gênesis 4:1 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Falou Caim a seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Preste atenção à situação desta mãe que nunca ouviu falar de morte. Esta mãe que se deparou com uma situação de abatimento. Hoje nós sabemos que a morte existe, já nascemos sabendo que ela existe. Quando perdemos alguém da família que é muito querido, costumamos não ficar felizes por isso. Imagine Eva, que nunca se deparou com a morte, mas devido ao pecado, a morte chegou. E naquele momento, amado, a situação que Eva vivia era uma situação de abatimento. Adão tinha que trabalhar, porque antes do pecado ele não precisava trabalhar. Mas quando ele pecou, a Bíblia diz que o Senhor disse: a partir de agora você vai comer do suor do teu rosto. Ela estava desprotegida, ela ficava abatida com tanto problema, pois a terra era maldita. O filho varão que Deus deu, o outro filho matou. Imagina, para poder controlar a situação, são problemas que vão se acumulando, como nos dias de hoje, problema com a casa, problema com a família, problema com o vizinho, problema com o aluguel, problema que tem que pagar as contas. E quantas mulheres têm levado toda esta carga sozinha? Satanás, meu amado, ele joga tudo de uma vez, para que venha o abatimento, para que as mulheres fiquem esgotadas, e percam o desejo de lutar. Esta é a influência da potestade de Amélia. E aí o rapaz, ele casou com a princesa. Só que a princesa, ela está em casa cuidando de tudo, e é fardo demais. E esta mulher desiste de lutar. Ela fica sem condição de se erguer, fica cada vez mais decepcionada. Os problemas da vida não vão se resolvendo, as coisas vão acontecendo, não são administrados no Senhor, vão se transformando cada dia mais em uma mulher chamada Amélia. E ainda tem uma música que diz: Amélia que era mulher de verdade. Está amarrado. Você já ouviu essa expressão? Fulano é Amélia. Sim ou não? Quem é a Amélia? Do costume da terra. Provérbios 31 diz assim: mulher virtuosa, quem a pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. Este é o padrão de Deus para a mulher. O padrão da mulher virtuosa. Deus quer uma mulher guerreira, lutadora, conquistadora. E o diabo quer fazê-la de Amélia. O costume da terra de muitos homens, por mais que sejam jovens hoje, acham que mulher tem que ficar em casa cuidando de filho, com a barriga no tanque, cheio de pobre no cabelo, e quando ele chegar, ela está lá, com a casa toda limpa, tudo brilhando, tudo perfumado, para que ele chegue e coloque, o seu traseiro no sofá, estenda as suas pernas sobre a mesinha de centro e fica assistindo o jogo e dizendo: bem, traz mais uma. Esse é o padrão. Tem muitas pessoas, muitos homens que sonham com esse tipo de mulher. Aquela que diz sim para tudo, aquela que fala sim, meu amo, sim, majestade. Conformada com tudo, conformada com a pobreza, com a miséria, com a desgraça, que usa a roupa que os outros dão. Porque o marido não tem condição,
de fazer nada, mas ele não deixa a mulher trabalhar, porque ele quer uma Amélia dentro de casa. A mulher diligente, amado, não se abate, nem foge da luta contra este demônio. Quando esta entidade está atuando numa família, o marido cresce e a mulher sempre fica para trás, por estar dominada pela potestade de Amélia. Eu já vi casos de Amélias que a irmã não via a hora que o marido morresse para ficar com a aposentadoria dele. Verdade. Porque a infeliz, coitada, sofreu a vida inteira. Tinha que lavar, passar e cozinhar e ninguém dava valor. E quando ela queria trabalhar, estudar, ele dizia: quem é você? Você é burra. Você não pode fazer nada, você não tem estudo. Você não consegue fazer nada, fica quieta, deixa que eu te dou tudo que você tem. Sou eu que te dou, não está te faltando nada, falta tudo, mas ele acha que não falta nada. Porque ele quer uma Amélia dentro de casa. Não é porque ele é ruim, é porque esta maldição entrou e veio de geração de pai para filho e se alojou na cabeça deste homem. Isso não é um homem, isso é um ogro. E então ela começa a cobrar do marido. E muitas cobram tanto que o marido para até de crescer. Vendo isso, um desequilíbrio. A família, meu irmão, tem que estar equilibrada. O marido e a mulher têm que crescer junto. A mulher junto com o homem. Essa história que a mulher tem que ficar em casa lavando, passando e cozinhando, isso é costume da terra do passado, porque agora a mulher trabalha e se vacilar ganha mais do que o homem. Conheço um homem que fica chateado se a mulher ganhar mais. Eu vou ficar muito feliz se a minha ganhar mais que ele. Muito. E vou torcer dizendo isso mesmo. Ganhe mesmo bastante, para a gente gastar tudo. É verdade. A mulher, amado, juntamente com o homem, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que crescer. Tem homem que fica chateado quando a mulher subiu de cargo na empresa. Ele já chega para o pastor e diz assim: pastor, minha casa já não é mais a mesma, eu não mando mais em casa. Por quê, meu irmão? Não, porque minha irmã, minha esposa, agora porque eu trabalho, ela está se achando. Ela não está se achando, ela está se arrumando. Ela está se organizando, ela está crescendo. Isso é bênção de Deus. Apesar que tem homem que é tão folgado que se a mulher, quanto mais ele cresce, ela cresce, mais ele fica folgado. Ele não reclama de jeito nenhum, mas também não faz nada, né? Não ajuda em nada, é um mala. Mas nós estamos falando com homens assim aqui, né? Quando isso não está acontecendo, amado, é porque o espírito de Amélia está operando. E esse espírito, ele tende a levar a mulher à conformação, à apatia, à preguiça. Esse espírito, quando ele entra no coração da mulher, esse mesmo espírito empurra o homem para buscar outra fora de casa. Por quê? Porque é assim que o diabo trabalha. Sabe? Mulher, você precisa estudar, você precisa trabalhar para ter como se gerir, para ter informação, para ter crescimento, para se sentir valorizada. Tem mulher que gosta de viver na bota do marido, tem faculdade, tem estudo, tem condição de trabalhar, mas ela prefere ser Amélia. E lá na frente, quando ela abrir os olhos, já é tarde, porque todo o tempo passou. Nós precisamos viver num mundo que hoje tem muita coisa que está diferente. Sabe, irmão? Antigamente a mulher não podia estudar. Quantas mulheres o pai não deixou estudar porque tinha que trabalhar na roça e dizer: para que você vai para a escola? Você não é homem. Isso acabou, passou. Deus está levantando uma igreja de mulheres poderosas, de mulheres que têm governo, de mulheres que dominam, mulheres que são presidentes de país, que são governadoras, são prefeitas, mulheres que fazem a obra como fez Débora, mulheres levantadas por Deus, sabe, para realmente fazer a diferença. Às vezes o coitado do homem não consegue caminhar. Se o homem não consegue empurrar a mulher então empurra o teu marido, porque vocês precisam crescer juntos. Não adianta um só crescer e o outro ficar abatido, sabe? Você precisa crescer junto com o teu marido. Marido, você precisa incentivar a tua mulher a estudar. Você precisa motivar a tua mulher a trabalhar e a se realizar. Amém? Segunda característica: usa os costumes da terra para manter a mulher num subnível. Gênesis 12:11 diz: quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: olha,
bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que quando os egípcios te vierem, dirão: esta mulher é dele, e me matarão a mim, mas a ti guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. Esse era um costume patriarcal, era um costume da época. O homem é colocado em evidência e a mulher era anulada. Este era o costume da terra. Olha o que Abraão diz, o pai da fé. Olha o que ele diz: Sara, nós vamos entrar na terra do Egito. Você é muito bonita, muito formosa. Então, para que eu não morra, porque o costume deles é, quando é uma mulher casada, eles matam o marido para que ela fique viúva, e uma vez viúva ela está livre para casar. Você diz que é minha irmã. E aí então, tudo bem, sabe? Aí talvez o faraó, alguém quiser coabitar contigo, eu vou entender. E Sara tinha o espírito de Amélia. Ela disse: tudo bem, meu Senhor. Ela chamava ele de meu Senhor. E você pode ver alguns textos que ela fala isso: pois não, meu Senhor. Mas a mão de Deus, amado, pesou sobre o faraó que tocou na mulher do homem de Deus. Pegou aquela mulher por sua esposa, pois essa não era a vontade de Deus. Mas por que Abraão fez isso? Porque era um costume da época, um costume da terra. Sabe? Quando o homem potencializa a sua mulher, os dois crescem junto, porque a responsabilidade do bom andamento do lar, mais de todos os lados, é mais da mulher. Por quê? Porque ela é virtuosa. Eu já vi casos de mulher dizer assim: pastor, meu marido não quer que eu venha para a igreja, e toda vez que eu venho eu arrumo briga. Então sabe o que eu vou fazer? Eu não vou vir mais, porque eu tenho que fazer a vontade do meu marido. A Bíblia diz que você tem que fazer a vontade do seu marido no Senhor. Se for fora dos parâmetros de Deus, não faça, porque você não está sendo sábio. Se você bater o pé, ele vai dizer: eu vou embora. Você pode ir, vá mesmo. Eu casei com você, mas a minha alma casou com Jesus, e eu sou serva do Senhor. Você vai ver que ele pode pegar as malas e ir até a esquina. Deus faz ele voltar, e talvez este é o momento da conversão dele, porque ele sabe que você não se abate, que você não é Amélia. Sabe, irmão, esse demônio da potestade de Amélia rouba as características da mulher. Tem mulher que diz sim para tudo, como tem marido banana também que diz sim para tudo. E quem domina é a mulher. Tem que haver um equilíbrio. O homem é o homem da casa, não pode ser a mulher. Mas ela também não é capacho para ele limpar os pés a hora que bem quiser. E não vem dizer que isso é submissão, porque isso não é. Submissão é os dois andarem juntos, um ser submisso ao outro. Quando um tem autoridade maior, então já não é mais submissão, nem você com ela, nem ela contigo. É a mesma coisa, é o irmão mais velho e o irmão mais novo. Os direitos de ambos são iguais. Talvez o mais velho, ele tem algumas características que ele precisa cumprir por ser mais velho, mas em direitos são iguais. Sim ou não? O homem é a cabeça da casa. E por ele ser a cabeça da casa, por muitas vezes ele deixa o espírito de Amélia entrar, porque ele faz da sua mulher uma Amélia, e Deus vai te libertar hoje. Talvez você fale: pastor, no passado eu já fui casada, eu fui uma Amélia, e hoje Deus quer te libertar o profundo da tua alma, porque esse espírito não pode reger na tua vida. Sabe, irmão? Terceira característica: traz frieza ao homem, para ele não valorizar a mulher. Juízes 19:22 diz: enquanto eles alegravam seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram aos anciãos, dono da casa: traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles e disse-lhe: não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que esses homens entrou em minha casa, não façais esta loucura. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Falaeis
sair, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos, porém a este homem não façais tal loucura. Olha a fidelidade do costume da época. O amigo entra em casa, a visita entra em casa, seja quem for, ele prefere entregar a filha e a concubina, para que não toque nas visitas. Costume da época. Isso era fidelidade. Porque a mulher não tinha valor. Ele diz, não, eu te dou a minha filha. Ele tinha outras filhas, mas ele diz, eu te dou a virgem, para que você faça dela o que lhe parecer bem. Meu irmão, nós precisamos valorizar o que temos em casa, porque o que temos em casa foi Deus que nos deu. Amém? Amém. E às vezes, os seus amigos que chegam para o churrasco têm mais valor do que a sua família, do que a tua esposa. Talvez o trabalho, a hora do futebol. Você sabe que todo dia ela assiste aquela novela, mas naquele dia vai ter futebol. Aí o machão de casa diz, não, quem manda aqui é eu, vou assistir o futebol, você que fica sem a novela. Não tem compaixão. Citando um assunto de novela, que é uma coisa tão simples, mas outras coisas, isso vai abatendo a pessoa, sabe? Essa passagem retrata a história de Israel, quando não havia reis, não havia autoridade de Deus, mas os costumes da terra brotavam. O homem com o costume da terra, ele vai ficando frio, ele expõe a sua companheira, ele vai a tornando amélia, e ela começa a dormir de qualquer jeito, cheirando a fritura, a alho, a cebola. O seu cabelo passa a ficar engordurado, porque ela começa a se fechar no mundo. E essa entidade, amada, ela depõe contra a glória de Deus, sabe? O casal e a família é a coroa da glória de Deus. Os dois precisam estar no mesmo nível, estar bem. E talvez você olhe e fale, também, é por isso que aquela mulher, desculpa a expressão, ela é traída. Porque olha como ela anda, o marido dela é sempre cheiroso, sempre bonito, e ela está com aquele vestidão, né? Cheio de bob no cabelo, com máscara de pepino na cara. Quando ele chega, ela parece um espantalho. E fala para ela, corta esse cabelo, vai no cabeleireiro, pinta o cabelo, faz alguma coisa. Ela não quer fazer, porque ela não tem vontade. E aí diz que ela é relaxada. Você colocou o espírito de Amélia dentro de casa, e ele fez da sua mulher Dona Florinda. Amém, professor? Vira para a mulher que está do seu lado, independente da idade dela, e diz, você não é Amélia, você é serva do Senhor. Você tem valor diante dos homens e diante de Deus. Deus vai preparar um cabeleireiro para você. E por favor, marido, não vai dizer, ninguém te atendeu. Quarta característica, torna a mulher sem fruto, deprimida e desvalorizada. 1 Samuel 1:2 diz, tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Preste atenção. Olha o indivíduo que já tem nome de pena, né? Tinha 2 mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. Essa Penina, que é uma coitada na verdade, ela conseguia dar luz a filhos. Hoje em dia, se você chega numa casa e um casal recém-casado, já tem algum tempo de casado, você pergunta, nossa, vocês não têm filhos? Não, por enquanto a gente vai estudar, fazer faculdade, vai trabalhar, vai comprar casa, para depois ter filhos. Naquela época não era assim, moço. Naquela época, quanto mais filhos a mulher poderia dar ao homem, ela era honrada. Se ela não tinha filhos, ela não tinha fruto, ou seja, ela era chamada de ventre
seco e era vista de uma maneira totalmente errada. Ana era uma mulher que amava este homem, mas ela começou a ficar sem fruto, deprimida, e começou a se sentir desvalorizada. Ana viveu tudo isso. Ela tinha uma concorrente que dava fruto e ela não. Isso a deixava deprimida. Já não era fácil naquela época você ter que dividir o marido com outra mulher. Olha, hoje, mulher, eu vou ficar contigo, mas amanhã eu vou ficar com Penina, depois de amanhã eu fico com fulana, e depois eu vou ficar com ciclana, beltrana, e assim sucessivamente. Sabe? O que aconteceu? Esta mulher, ela verdadeiramente entendeu que ela precisava mudar a história. O marido, ele dava o melhor para ela, melhor que dava, vinha para Ana. Mas mesmo assim ela se sentia anulada. Mas um dia, Ana se posicionou e foi ao templo buscar a presença do Senhor. Quando a mulher, amado, se deixa envolver com a situação, ela fica realmente abatida, deprimida e desvalorizada. O Senhor te diz assim nesta noite: é hora de levantar a tua cabeça. Se a realização que você tanto desejou não chegou, chegou o momento de você colocar diante do Senhor e derrubar por terra tudo isso que te oprime. Mesmo que te disseram que você não tem um jeito, que você jamais vai frutificar, que você vai crescer, vai prosperar, é mentira do diabo. Deus chamou vitoriosos e não derrotados. Amém? Tudo vai acumulando, sabe, de uma forma que às vezes você pode ficar sem fruto, deprimido, angustiado, mas acaba até dando razão para aquelas pessoas que falam mal e começam a imaginar: mas eu sou assim mesmo, eu sou uma Amélia, mas eu tenho honra de ser. Tem nada, é frustrada. Sabe, a pior coisa para uma mulher é quando ela gera filhos e os seus filhos não são aquilo que ela gostaria que eles fossem. Para todo casal, todo pai, toda mãe, isso é muito triste. Mas para a mãe em especial, ela fica perguntando: aonde eu errei? Não é verdade? Ah, meu filho se tornou um drogado, um bandido, um assassino. Aonde eu errei? Porque ela imagina que pelo costume da terra é ela que tem que trazer a educação, e não é verdade. Hoje em dia, infelizmente, quem ajuda a educar os nossos filhos é a sociedade. Antigamente você mandava filho para a escola e você ficava em paz dentro de casa, não é verdade? Está lá, a educação sou eu que tenho que dar, mas a escola é uma ajuda. E hoje em dia, se a gente pudesse, a gente não mandava os filhos para a escola. Porque tudo aquilo que você não quer que eles aprendam lá na escola, eles vão aprender, vai ter prova e vai tirar 10. Só coisa que não presta. E nós não temos o que fazer, não temos a quem recorrer, porque esse é o costume da terra. Nos Estados Unidos já está surgindo uma lei que algumas pessoas estão ensinando os teus filhos em casa. Pagam alguns professores que dão aulas particulares em casa, e os filhos estudam em casa, e depois vai numa escola cedida pelo governo só para fazer as provas. É reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura dos Estados Unidos. Isso já está se espalhando na Europa, e tomara que isso seja reconhecido no Brasil. Porque às vezes o que você vai pagar com um professor fica até mais barato que você colocar numa escola particular. Conheci uma pessoa que era da nossa igreja, a irmã Dalva. A filha dela estudava no colégio adventista aqui em Diadema. É um colégio cristão. E ela falava que sentia vergonha quando ia nas reuniões, porque o que ela ouvia do que os alunos faziam, falavam, e às vezes até em forma de agressão, agredia os professores. Só que a escola, com o tempo, para se manter financeiramente, ela teve que abrir a vaga para mesmo quem não era cristão. E aí, amado, é aquela coisa: cada um entra com o seu Deus, cada um entra com o seu costume da terra, e começa a povoar, né, de uma maneira que não é sadio. Então hoje, para onde nós enviaremos os nossos filhos? Sendo que esse espírito de Amélia, por muitas vezes, está dentro das casas, da escola, e todo mundo diz sim. Alunos que batem professor, que leva a arma para dentro da escola, e que a lei não faz nada.
Mas nós precisamos nos posicionar como igreja, sabe? E dizer que não aceitamos isso na nossa casa, na nossa vida, muito menos na vida dos nossos filhos. Amém? A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido no Senhor. Como assim, pastor? No Senhor, na vontade de Deus. Tem marido que sugere a mulher dizendo: olha, nós estamos muito devagar, vou falar em código, e nós precisamos fazer algumas trocas de casais. E a mulher acha que por ela ser submissa, ela tem que fazer a vontade do marido. Isso não está em Deus. Você não tem que aceitar isso. Você não tem que aceitar algumas coisas para satisfazer o teu marido ou a tua esposa, se essa não é a vontade de Deus. Isso não é submissão, isso é escravidão. Sabe? Essa condição não está no Senhor. A mulher de Deus não pode se esconder, não pode se anular. A mulher de Deus tem que ser livre em submissão e entender o que Deus tem para ela. A primeira submissão que nós temos que ter é ao Pai. Amém? A nossa primeira igreja é dentro da nossa casa. Depois é que vem a igreja do Senhor. Só que a submissão primeiro a Ele, ao Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Salvação é individual. Se você é homem, ou se você é mulher, ou se você é filho, deixa de congregar, deixa de vir à casa do Senhor, porque A, B ou C não quer, A, B ou C não pode te dar salvação. Amém? O Senhor Ele vai estabelecer um novo tempo no seu lar. Pode ter certeza, se você está sendo oprimido por esse espírito de Amélia, Deus vai te libertar. Eu já vi casamentos que o Senhor destruiu, permitiu que foi quebrado no meio, para que a mulher fosse livre, porque ela era uma escrava dentro de casa, ela era uma Amélia dentro de casa, ela era vista como uma pessoa que não tinha valor algum, e ele então a deplorava, falava mal dela, e Deus disse o seguinte: eu vou te prosperar bastante, eu vou caminhar você bastante para você deixar esta em paz, porque você vai ter que aplaudir o que eu vou fazer na vida dela. Assim é como muitos homens. O homem está na igreja e a mulher vira um bicho quando ele chega em casa. Se ele estivesse no forró, se ele estivesse na balada, tudo bem, mas o marido está vindo para a igreja, a mulher está virada no giraia. Ó, fala Deus. Do Jaspion e tudo, né? Sabe qual é a nossa posição em Cristo? Continue firme na mesma posição, porque Deus vai fazer a obra. Amém? 1 Coríntios 11:11 diz: no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Mas tudo vem de Deus. Saiba disso, meu irmão. Ninguém é maior do que ninguém. O homem é a cabeça, mas ele teve que vir da mulher. Eu sempre digo que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço. Nossa, pastor, a pior parte você diz que a mulher é o pescoço? Não, olha bem, ela é a melhor parte, porque é o pescoço que gira a cabeça para onde quer. Sim ou não? A mulher sábia, ela manda no marido sem ele perceber. Não é verdade? Se ela falar, vai fazer porque eu quero, ele vai parar e falar, não, quem manda aqui é eu. Mas ela fala, amor, vai lá arrumar aquela luz, você é o mamão da casa. É você que é o patrão, é você que manda. Ele fala, isso mesmo, eu vou, porque eu sou o homem da casa, sou eu que mando. Não é verdade? É com jeitinho. Se começar, sabe, igual tem mulher que fica, ela não sabe pedir, ela só grita. Nem os filhos ela obedece. Porque ela grita, ela começa a jogar as coisas no chão, ela vira doida dentro de casa, perde a razão. Mas se ela falar com jeito, consegue tudo. Isso para a mulher quanto para o homem, em qualquer situação. Esse espírito de Amélia, ele precisa cair por terra. Sabe por quê? Porque ele não é bom, ele não deixa você prosperar, ele não deixa você caminhar.
Ah, pastor, então vou chegar na minha casa, vou sentar no meu sofá, colocar o pé em cima da mesinha e falar para o marido: a partir de hoje o pastor falou que eu não sou mais a velha, não vou mais lavar louça, se você quiser você vai comigo. Cuidado, irmã, não vai radicalizar tudo, amém? Você pode continuar cuidando da tua casa porque você gosta, porque você ama, mas saiba que Deus quer te colocar no mesmo patamar que o teu marido, sempre o honrando, porque Deus honra o homem, amém? Mas Ele nunca vai te desonrar. Se isso não está acontecendo, é hora de colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não aceito ser a velha. Meu marido tem que caminhar, tem que prosperar, tem que ser uma bênção, mas eu quero ser uma bênção junto com ele. Sabe por quê? Porque será bênção para os dois caminhando, prosperando, sabe? E ganhar dinheiro é a melhor coisa do mundo, não é verdade? Quando se tem paz, quando se tem saúde. Pode, sabe, caminhar, pode ter sonhos. Porque aquela mulher que fica na bota do marido, irmão, ela nunca vai caminhar. Ela sempre vai ter aquilo que ele der, e às vezes ele vai ter que trabalhar por dois. O que ele ganha já é tão pouco. Ainda vai ter que dividir com você, com a casa, com os filhos, e até com os periquitos que você já arrumou. Os passarinhos, os gatos, né? Os hamsters, as coisas tudo. É hora de você erguer a cabeça, porque você é capaz. Você não quer trabalhar fora? Vai vender crochê, sabe? Vai fazer faxina, vai vender coxinha, faça alguma coisa. Você é produtiva. Não é hora de se aposentar. Tem mulher que casou com 20 anos, já está aposentada, já é a média. Deus quer você de cabeça erguida, linda e maravilhosa como Ele te criou.